Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diálogos com Dani Podcast. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, que estou muito ansiosa para essa conversa, eu quero te passar alguns recados. Para você que nos acompanha pelo YouTube, peço que você faça a inscrição no canal para que você possa ter acesso a este episódio, entre outros episódios da primeira e da segunda temporada do Diálogos com Dani. Para você que está pelo Spotify, peço que você avalie o Spotify, de preferência com 5 estrelas, para que essa mensagem e esse episódio possa chegar a mais pessoas. Hoje a minha convidada, eu posso dizer que nosso tema vai ser sobre burnout, sobre coragem, sobre propósito e sobre o recomeço como caminho. É assim que eu a vejo. A minha convidada hoje é a Alessandra Souza. Ela é mentora de vidas. Hoje ela trabalha muito com desenvolvimento humano. Ela é facilitadora do Empretec, da ONU e do Sebrae. Eu estou muito feliz em recebê-la ela aqui, porque vai ser um bálsamo de coragem para a gente hoje. Ale, seja muito bem-vinda aqui no Diálogos com Dani. Oi, Dani, é um prazer estar aqui, é um prazer poder contribuir com quem está nos ouvindo aqui, né, e compartilhar um pouquinho da minha história e com certeza aprender também, aí tenho certeza que a nossa troca aqui vai ser de ouro. Muito obrigada, viu? Querida, olha, eu vejo assim, engraçado que desde que eu te vi e falei com você e soube, né, da sua trajetória, eu me identifiquei bastante, mas assim, você fez tanta transformação pessoal e profissional, que eu acho que hoje a pergunta para a gente começar seria essa: quem é a Alessandra Souza hoje? Olha, é sempre difícil, né, a gente responder quem a gente é, mas eu acho que o autoconhecimento, essa busca sempre, né, por essas descobertas na vida, saber o que a vida representa para a gente, eu diria que a Alessandra hoje é, é um misto, sabe, de ousadia, é uma pessoa que está sempre, né, a determinação faz parte, eu acho, da minha vida, é determinada a descobrir o que eu acredito, tá? E aí transforme, quem está aqui ouvindo transforma isso, o que Deus tem mais para mim aqui, né? Porque eu não acredito que cada um de nós venha aqui por acaso, então eu acho que eu sou esse misto de determinação, de busca de propósito, principalmente de que instrumento de fato eu posso ser nessa vida. Né? Eu diria que está por aí, Dani, pensando assim de bate pronto nessa pergunta que é tão difícil sempre. Pelo menos para mim, né? Porque eu acho que a gente é um produto inacabado, então Isso. como definir agora quem eu sou, se eu ainda tenho tanto para viver? Nossa, é muito interessante que você fala, porque assim, né, eu acho que, veja se eu coloco isso de forma adequada para você. Eu acho Uhum. assim, que quem vive um burnout, uma das grandes dores, né, é assim, a gente está insatisfeito, principalmente com a nossa questão profissional. Nós também estamos ali numa condição, vou chamar assim, uma condição de baixa autoconfiança, de baixa autoestima, né, e a gente precisa reconstruir, primeiramente, a nós mesmos, né, quando tudo parece incerto, porque a gente está naquele turbilhão de questões. Sim. Como é que foi para você, ali, essa reconstrução de você mesma, né, após vamos dizer assim, esse divisor de águas da sua vida? Conta um pouco pra gente. E até interessante você falar, né, dessa reconstrução, porque primeiro eu precisava entender o que é que tinha acontecido, né? Isso. Porque é sempre tão, pelo menos para mim, né, foi uma passagem, assim, que eu posso dizer, primeiro de entendimento, porque eu fui uma pessoa forjada, né, ou construída para, cara, vai lá, dá o seu melhor, faz de tudo para você ter. Então, quando eu me vi sem esse controle,
sabe assim, faz de tudo para você ter resultado, e de repente eu me vi sem esse controle. Primeiro foi essa busca por entender o que estava acontecendo. Então, esse Tá. foi o primeiro passo. Depois disso, de ter entendido, né, que o que estava acontecendo é que, de fato, eu não tinha controle nenhum, que aquilo que eu achava que era verdade na minha vida, né, que era ter sucesso, construir, né, uma grande carreira, não era isso que definia, ou quem de fato trazia, né, para mim o sentido da vida. Eu comecei a olhar à minha volta e ver o quanto daquilo que eu estava vivendo estava impactando, né, tanto a minha vida com a minha família, tanto eu como a profissional que eu achava que era. Isso que você falou, né, da baixa autoestima, você começa a se questionar, peraí, tudo isso que eu construí até agora foi baseado em quê, então? Se isso tudo que está acontecendo. Então, a primeira coisa foi buscar fazer uma autoanálise de mim. Eu lembro até hoje que o primeiro, talvez aí, né, quem não gosta de coaching, eu vou falar agora que foi o que, de fato, me deu a primeira luz, tá? Aham. Eu fiz um exercício que é chamado de roda da vida. Isso. Esse exercício, quando eu fiz, e você começa a rachurar, né? Então, tem as áreas da vida, e eu comecei ali a pintar e comecei a entender quais áreas estavam mais, digamos assim, debilitadas, vou usar essa palavra na minha vida, né? Ou estavam desequilibradas. Quando eu olhei para aquela fotografia, eu falei, gente, eu estou perdendo aquilo que para mim seria o mais importante, que era, né, naquele momento, a minha família. Eu queria, né, quando pequena eu não tive pai e mãe junto, né, não tive nem a mãe junto, então filha de mãe solteira, não tinha o pai, e depois nem a mãe. Minha mãe tinha ali problema com alcoolismo, né, então nem a mãe. E para mim construir uma família era um ponto-chave, eu descobri que isso era um ponto-chave, e aí de repente eu estava perdendo isso, porque no burnout, uma das coisas que, né, ali durante o processo, para você ter uma ideia, uma das coisas que eu falei para o meu marido, olha, a gente se separa e você fica com a nossa filha, tá tudo bem, porque eu não me sentia nem segura para cuidar daquele ser de 4 anos, que na Uau! época era a idade que minha filha tinha. Então, nesse processo de reconstrução, foi entender isso. Quando eu olhei para aquela roda da vida, eu falei, não, isso daqui é importante para mim. Deixa eu ver como é que eu resgato isso aqui. Então, ficou-se de lado, né, aquilo que eu achava importante, que era ter a carreira, que era me sair bem, para olhar e falar assim, não, peraí, o que é importante para mim? E como eu reconstruo isso? Como eu começo a olhar para isso e dar... O que é? É eu abrir mão do meu trabalho? Mas eu precisava trabalhar. Aí começam as contradições, né, Dani? Porque você fala assim, eu preciso ter, né, o trabalho, que é o que me sustenta, dinheiro sim é importante, mas o que é valor para mim, eu estou deixando de lado. Então, primeiro foi tentar esse balanceamento, esse equilíbrio entre o que eu posso fazer, do que eu posso abrir mão, buscar ajuda, que para quem tem o controle alto, né? Você que está me ouvindo, é uma das coisas mais difíceis. Como assim eu preciso fazer terapia? Isso. Como assim eu preciso tomar remédio? Então, admitir que você precisa do outro, ou precisa de uma ajuda externa, que não é aquilo que vem de você, né? Que no caso é a droga, o remédio, foi o primeiro passo assim, mais difícil para mim, sabe? Olhar e falar assim, eu só vou conseguir isso, eu só vou conseguir resgatar essa autoconfiança ou esse controle, né, esse autocontrole, a partir do externo, né, da terapia e de remédio. Não sei se eu respondi essa sua primeira Não, questão. respondeu e assim, Ale, é engraçado porque, todas as pessoas que passam por um colapso, pelo burnout, como as pessoas queiram chamar, é porque nós estamos fragmentados, né, então nós estamos divididos em pedaços, separados, tentando se agarrar a alguma coisa que na nossa visão é o primordial, que sempre vai ser o material, porque nós vivemos uma sociedade que, por enquanto, isso ainda é muito mais privilegiado, essa que é a Sim. verdade, né. E aí para a gente sair desse lugar que você acabou de falar, Dani, para eu sair desse lugar eu precisei me integrar novamente, para eu conseguir ter forças para enxergar,
É. Olha que interessante que você está dizendo, né? E assim, Ale, deixa eu até traduzir, porque isso soou muito forte em mim. Até eu fiquei arrepiada aqui. Na hora que você disse para o seu marido, você cuida dela. Olha o estado que a gente chega Sim, de separação, né? Assim, de exato. fragmentação, né? Eu não tenho condição. E aí você percebeu que não, pera, eu preciso me integrar Uhum. o que é mais importante para mim. É. E veja, Lê, hoje, claro, você tem todo um conhecimento técnico por trás de você, em termos de mentora de vida. Você Uhum. tem uma vivência que te capacita, te embasa, né? Te faz uma autoridade também Uhum. no que você é. Se você tivesse que falar assim, vamos supor, para as pessoas que estão nos vendo ou nos ouvindo, é, qual é o principal bloqueio que nós temos para fazer essa mudança? Quais Tá. são, na sua visão, o principal ou os principais bloqueios que as pessoas têm dificuldade de integrar novamente para olhar e falar, não, do jeito que está, não dá mais. Uhum. Eu esbarra muito nas crenças, né, Dani? Porque uma das coisas que me estão contando, né, aí, por que a busca por carreira foi o primordial e aí de repente você se vê sem controle? Sim, Justamente porque quando a gente traz culturalmente, né, falando lá atrás, quem nasceu ali naquele período pós-guerra, criou os filhos buscando o quê? Segurança, porque eles não exato. tinham nada. Então já vem o cultural, que é eu fui criada pelos baby boomers, né? Podemos dizer assim. Aí veio a minha geração, que é uma geração, então, essa geração buscava segurança, estabilidade, precisava ter algo para chamar de seu, né? A carteira assinada era um. Isso. Então, a gente começa a esbarrar em tudo isso. Então, a crença, depois vem a própria criação, né? Que meio você foi criado. A partir daí, você começa a construir com a comparação, o que eu tenho, o que o outro tem, a gente perde um pouco a própria identidade para buscar aquilo que começaram a vender para a gente, né? O Isso. comercial de TV, o que vendia para a gente, né? Você precisa ter o corpo ideal, a família ideal, e você fala, mas o que eu quero para mim? Então, primeiro começa a esbarrar nisso. Aí a outra coisa que eu acho que é um ponto, a gente e acho que é o principal, né? A gente não busca aquilo que faz sentido para a gente, o que dá sentido para a vida, pelo menos não antes desse autoconhecimento, né? Você busca aquilo que as pessoas valorizam de fora. Certo. Aí, para ter isso, o que eu, até dentro da mentoria, o que eu falo para as pessoas é: primeiro, você precisa entender qual é a vida que você quer. A Ah, partir da vida que você quer, você começa a encaixar as outras coisas, por exemplo, o trabalho, né? Porque a gente faz o contrário. Peraí, eu vou buscar aqui, vou isso. buscar ter. Depois que eu busco ter, aí eu começo a olhar para a vida como um todo, a encaixar, né? Aí vem para quem é casado aí, né? Vem a família, os meus filhos, isso, eu quero me aposentar. E eu começo a achar que a vida é depois desse ter, sendo que a vida ela está acontecendo enquanto você busca aquilo que você quer, Isso. né? Isso. Então, acho que aí é o grande ponto, é o que leva a gente a ter, né, esses conflitos, que aí são os burnouts, a síndrome do pânico, porque eu estou em constante conflito sempre. Peraí, eu estou buscando isso aqui, mas isso aqui é o que de fato é a vida. Não sei se eu Sim. estou conseguindo me expressar aí. Não, perfeitamente. Porque olha só, o que você está falando, né? Porque as pessoas estão com dificuldade de saber qual é o seu propósito. Exato. Você acabou de falar aí no início da nossa conversa. Uhum, Assim, a minha vida está em construção porque eu não sei ainda o que vem para mim. Mas exato. eu entendi hoje qual é o meu lugar, né? Você está dizendo, eu sei hoje Uhum, qual é o meu lugar. é, Isso não quer dizer que eu não possa fazer uma outra mudança daqui a algum tempo, tá tudo bem, né? Mas assim, eu acho, eu acho não, eu acredito, Ale, que assim, o que você está falando, as pessoas precisam parar e entender o que eu quero, qual é o meu propósito. Mas só que muita gente, e aí eu queria te ouvir, nessa angústia
de não saber qual é, e aí fica também continuando nessa questão de comparação, olhando para o lado, ai, mas o fulano, ai, mas o Beltrano, ai, Exato. né? E aí não consegue, de novo, olha, olha para dentro. Olha para dentro, não é para fora, é para dentro. O que você está dizendo é isso. É. Mas para quem está nessa angústia ali, de tô perdida, eu não sei ainda, eu tô nesse conflito, ai, eu preciso ter o material, porque isso é inerente da nossa geração dos É. 40 a mais. 40 a Sim. mais é isso, né? E, ao meu ver, e eu já te passo a palavra, a geração mais jovem, a Y, principalmente a Z, tem esse desprendimento que nós não temos. Ou É. que, não que nós não temos, a gente tem mais A gente dificuldade de está fazer. aprendendo, né, Dani? Nós estamos aprendendo as duras penas, né. A gente está aprendendo. Então, assim, para quem está agora aqui com a gente, né, ou vai nos ouvir depois, enfim, não importa. Quem está nessa angústia ali, eh, o que que você falaria assim, ó, porque tá assim, as pessoas se cobram, né, "Ai, todo mundo tem propósito, eu não tenho". Não, espera, calma, o que que você vai fazer agora? Que você É. disse, né, tem a roda da vida lá. Que mais? O que que quais dicas você dá? Primeiro, Dani, para quem não, né, que está perdido desse jeito, é o que você não quer. O que você não quer? Por que isso? Isso já direciona muito das nossas escolhas, das nossas Ux, tomadas de decisão, né? sim, Se você olha assim, ó, então o que eu não quero? Eu não quero passar 20 anos trabalhando num lugar para depois olhar e falar assim, nossa, mas eu queria ter feito isso. isso. Ah, eu não quero passar 5 anos, de repente, buscando por uma atividade que, na verdade, eu nem gosto de exercer, né? Eu nem gostaria de exercer, eu estou fazendo porque fulano me disse que aqui daria dinheiro. Né? O que eu não quero, viver num relacionamento com falta de respeito. O que eu não quero ser um pai que, quando meu filho crescer, ele não esteja confiando, né, naquele pai ou não queira estar do lado desse pai. A partir daí, você fala, tá, então se é isso aqui que eu não quero, o que eu preciso fazer para não viver isso aqui? Já começa, né, a dar um norte, sabe? Tá Sim. bom, então eu não sei do que eu quero, vamos experimentar. Porque isso é outra coisa, como a urgência hoje pede, né? Demais, toma decisão, a gente tem um monte de informação acontecendo todo dia, esse senso de urgência, parece que a gente não pode errar, ou eu não posso escolher e depois mudar. Como você disse aí, eu já mudei tanto que hoje em dia eu olho e falo, gente, vocês não sabem o que é, que bom que você pode experimentar, Isso. mudar, exercitar, se ver de formas, né, de diversas formas ali, e eu digo de tudo mesmo, né, o corte de cabelo, gente, cresce, né, uma roupa que você comprou, e você, tá bom, você vende, você, né, você doa, você faz, mas esse receio, esse medo, né, que é o que empreende muita gente, quero dizer, você tem uma vida toda, a gente realmente não sabe quanto tempo vai permanecer aqui, mas o tempo que você permanecer aqui, não é melhor você ter feito e aí dizer, não é esse o caminho, do que você ficar pensando, e se eu tivesse feito, Isso. né? E ficar nessa dúvida cruel. Então, tomar a decisão rápida, talvez para essas pessoas que estão perdidas, lista o que você não quer. O que eu não quero daqui 5 anos estar vivendo? O que eu não gostaria que acontecesse na minha vida em relação à família? Eu tenho, infelizmente, aí falando, né, das mulheres, a gente foi criado, né, algumas de nós fomos criadas muito para, assume, não dependa do seu marido, não Isso. faça, né, tal coisa, e aí o tempo vai passando e você se percebe em determinado momento que você fala, caramba, né, eu pelo menos que eu tenho vivido aqui nas mentorias, tá, 35 anos, super bem sucedida, mas num relacionamento que não é um relacionamento seguro, que ela não se sente segura, que não tem filhos e não vê, né, dentro do tempo que a gente sabe fisiologicamente que a mulher poderia corresponder, né, a ter uma gravidez saudável e Sim. tal. Por quê? Porque parou, né, em determinado momento, parou de fazer as próprias escolhas na vida e começou a ser levada. E aí para nesse momento e fala, e agora? O que eu quero? Então, para não chegar nesse ponto, o momento que você está agora, daqui 5 anos, o que você não quer estar vivendo. Eu acho que já ajuda bastante a dar a direção, porque aí você lista isso e fala, então você não pode fazer as escolhas que você faria para chegar aqui. Quais são as outras escolhas? E vamos testar esse outro caminho, então.
porque esse é o futuro provável quase certo, né? E, seguindo esse aqui, o futuro provável quase certo é que você chegue na vida que você não deseja. Vamos olhar para o outro lado. Nossa, você está falando uma coisa, olha o que que me veio aqui, que eu usei essa expressão para uma pessoa que participa do projeto Aurora. Que ela Uhum. estava justamente nesse projeto, perdão, nesse período aí, né, ali. "Ah, então, Uhum. mas eu não sei se eu vou, mas eu tenho isso, ai, tá, mas a segurança, né, uma segurança extrema, a gente quer segurança de tudo, Uhum. quer um contrato assinado de que vai dar tudo certo, a decisão que você tomou". Não é bem assim, né, a gente não tem Não. segurança de nada. Aí eu disse assim para ela, e me veio essa frase agora aqui: "Olha, se chegasse um anjo, um gênio da lâmpada, e falasse assim para você: "Olha, você tem apenas 3 meses de vida e nada mais. 3 meses de vida, mas Uhum. nem um dia, nem uma hora a mais. Então agora você vê o que você vai fazer". O que que a pessoa sai fazendo? Tudo o que ela gostaria, Exato, porque ela só tem 3 meses de vida. Então quer exato. dizer, por que que e a gente não sabe quanto tempo nós temos, Alê, é o que você está É, falando. Quer dizer, pode ser amanhã, pode ser 20 anos, pode ser 6 meses, a gente não sabe. Então por que 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 nem você disse, o que eu não quero, nossa, isso já tira um caminhão da frente, exato. né. E aí tá, sabendo que eu não quero, então tá bom, então agora vamos ver o que eu quero. E nessa vê se você se eu tenho razão no que eu estou falando ou não, se você discordar tá tudo bem também. Uhum. Olha só, e quando eu falo: "Ah, então eu preciso ver o que eu quero", então assim, respira, não sai desembestado fazendo as coisas, porque você já decidiu que você não quer. Nossa, Exato. tirou um caminhão da frente. Agora o que você quer? Então espera, vou testar aqui, vou ver o que se eu gosto ali, tomar as decisões com mais calma, porque hoje eu vejo que está todo mundo numa síndrome de pensamento acelerado, que É. todo mundo tem que resolver tudo para ontem. A Uhum. e assim, ali, a pessoa manda uma mensagem para você no celular, de WhatsApp, se você demorou 20 minutos, ela te liga. É, "Você não me respondeu", "Mas você está me ligando, então agora eu vou responder", é. né. E assim, às vezes uma demanda que um filho, por exemplo, somos mães, né, uma Sim, demanda que o filho te coloca e você sabe que não é urgente. Espera um pouquinho para ele aprender a entender que existem os tempos, exato. e não sai esbaforida fazendo tudo. É como você está falando, eu acho que, eh, integrar, Uhum. É. integrar, integrar. E assim, o que eu queria perguntar para você, Alê, nesse processo que você está falando, né, de se reinventar, aonde que ficou, onde estava essa coragem dessa mulher que a gente vê agora aqui na frente? Eu só queria citar isso que você falou da urgência, que eu acho que é importante a Claro. gente fazer uma comparação aqui quando com plantação, né, com essa Ah, questão da semente, né. Você precisa, né, primeiro preparar o terreno, aí você vai lá, coloca a semente, aí você vai cuidando dessa semente, né, vai: "Olha, um dia você tem que regar, o que mais?" Aí tem dependendo do que é, você precisa fazer, né, algumas, ou jogar um inseticida para espantar, né, ali aqueles insetos que vão comer aquela plantação, ou colocar algo que ajude a crescer. Então leva um tempo para. E se a gente comparar as decisões e as tomadas, né, as coisas que a gente quer na vida, com isso, com esse ciclo, né, de primeiro eu preciso preparar o terreno, aí eu vou lá planto, aí depois disso eu espero o tempo de crescer, depois eu vou fazer a colheita e tem que ser uma colheita adequada, né, para não estragar aquilo que você quer como resultado. Então, se a gente comparar as coisas da nossa vida, será que a gente está plantando, preparando o terreno, fazendo toda essa parte, né, adequada até ter o fruto pronto?
Então, acho que já vem daí, né? Se a gente começa a pensar assim, seja o que for, tem algumas coisas que a gente planta que são mais rápidas, né? Se a gente for Isso, pensar a horta de casa, né? Tem coisas que são mais rápidas. Agora, tem coisa que leva tempo. Só que esse tempo que ela leva é justamente para que você tenha um fruto mais frondoso, assim, né? Bonito, que você possa, de fato, saborear ele. Então, fazer esta relação, acho que ajuda as pessoas a pensarem, aí, o que você quer? É algo mais rápido? O que você está plantando? O que você precisa fazer para que você tenha o fruto ou o resultado daquilo, né? Acho que já perfeito, direciona. perfeito. Né? Aí você disse onde estava essa coragem, né? Onde estava? Dani, eu não sei onde ela estava, e eu nem sei, né? Fala assim, nossa, tem gente que vira para mim e fala muito mesmo, nossa, você é corajosa, você vai em frente. Eu tomo as decisões muito baseadas, ainda sou bastante racional, né? E até por isso que quem tem, né, o burnout, a síndrome do pânico, costuma ser essas pessoas que são mais racionais mesmo. Eu tomo decisões na minha vida muito baseado naquilo que eu sinto, por incrível que pareça, assim, né? Eu tenho feito desde lá 2006 essa questão ouvir um pouco meu coração, a respiração, a meditação, a gente diz isso, né? Que é uma meditação. Na verdade, eu busco me conectar com, nossa, o que eu estou sentindo agora? Meu coração diz que é para eu ir? Não, meu coração diz que não é para eu ir. E o coração vem desse momento de silêncio que eu emprego em mim todos os dias, né? Pensando no resultado daquilo, peraí, né, se eu tomar essa decisão e acontecer isso, então eu sou muito racional. E aí pode parecer que é coragem, mas na verdade é só uma É, análise, né, nu e cru de como eu olho para a vida e eu falo, poxa, né, o resultado seria esse, isso impactaria em quem? Né, essa minha decisão, quem é, né, é um resultado bom para mim, mas como estão as outras pessoas, como o impacto no geral vai acontecer. Até uma prova disso, eu estou atendendo um cliente que eu preciso viajar, e é uma coisa que, dentre, né, as decisões que eu tinha tomado lá atrás, que eu queria ficar muito próximo da minha família. Minha filha mais aham, velha já não mora mais comigo, está morando sozinha, já resolveu, né, a vida dela, está lá em Portugal, mas eu tenho o Matheus de 13 anos. E aí, para aceitar esse cliente, uma das coisas foi eu olhar e falar assim, poxa, eu vou ficar pelo menos 2 meses viajando quase que toda semana, uma semana que eu estou em casa, que é essa até por sinal, nesses 2 meses assim, e estou viajando. Mas eu olhei para isso e falei assim, peraí, 2 meses, o tempo que eu tiver com ele, o resultado desse trabalho, até para ele, que quer fazer um high school fora, tomei a decisão de aceitar esse cliente. Então, parece que é coragem, mas, na verdade, é sempre olhando para o impacto daquela minha decisão, sabe? tá. O impacto dessa minha decisão na minha vida, como resultado disso, né? Peraí, eu não posso entrar de novo, a tendência, o meu padrão de comportamento é entrar numa tendência de trabalhar, 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 então eu tenho que sempre estar atento a isso, o alerta. E a outra é o impacto disso na minha vida. Eu sento, converso, amor, dá para você seguir aí, tocar, né, esses 2 meses, acompanhar o Matheus, eu vou estar mais ausente e tal. Matheus, olha, mamãe vai estar fora, mas o resultado é esse. Então, eu não sei se é coragem, não, Dani. Eu acho que esse autoconhecimento, né? Eu me conheço o suficiente para tomar algumas decisões que podem parecer coragem para outras pessoas, mas é fruto de análise, sabe? Não, e assim, essa análise que você está falando, hoje em dia, claro, a gente está caminhando para uma sociedade de novos humanos, vamos chamar Sim, assim, né? Onde existe parte das pessoas que despertaram para essa consciência que você está colocando, essa consciência própria que você desenvolveu hoje, né? uhum, Mas existem aquelas pessoas que ainda estão amortecidas, sim, né? Que não fizer, não têm consciência, estão numa zona de conforto de sofrimento, assim eu sim, vou chamar, né? E não querem ah, ainda, ou não sabem, né? Porque existem os dois lados, não saber, sim. não conhecer e A não querer, inconsciência, né? a inconsciência. Porque tudo isso que você está falando ali, em termos de autoconhecimento, é um processo doloroso, Sim,
dói, e dói muito, né? E quando eu falo coragem, é isso, porque eu, eu acredito que a coragem vem da nossa vulnerabilidade. Sim. É a gente dizer, olha, estou sentindo, estou nesse lugar, né? Reconhecer ali, mas daqui eu vou tirar forças para me transformar, É. né? Só que para você chegar nesse lugar aí, você precisa despertar, falar, peraí, aqui não Uhum. tá bom. É. Tá, e não pode ficar naquela, tá ruim, mas tá bom. Não, Sim. tá ruim, né? E a gente, é por isso que eu falo, porque exige um movimento. Uhum. E o seu movimento, ele não foi pequeno, porque mexeu primeiramente com você enquanto indivíduo, Sim. mexeu na sua carreira, depois na sua família, né? É uma movimentação que Sim. ela parece que não é muito grande, mas ela é de movimentar montanhas. Sim. E o que você falou que eu achei perfeito. Dani, eu preciso me cuidar porque eu sou aquela que, se deixar, eu vou trabalhando. Uhum. E eu sou igual a você. E aí, eu tenho o lema que é assim: ninguém tropeça em montanha. Verdade. Então, eu preciso estar em vigília constante, eu, Daniela, Sim. porque senão eu vou tropeçar nas pedras, nas Sim. pedrinhas, É. né? Então, o que você está falando é isso, Dani. Eu fiz um movimento, estou em constante mudança, mas eu tenho que Sim. estar em vigília, porque eu posso cair de novo naquele espiral que eu estava. É. É exatamente isso. É o se conhecer o suficiente para saber quais são os meus pontos, Isso, né, de fracasso nesse sentido, né? O que pode me levar à ruína, né? isso. É olhar para isso, o que pode me levar à ruína. E normalmente são esses pequenos pontos, como você falou, não são grandes movimentos, mas é esse, por isso que eu digo, né? Análise, poxa, tem coisas poderosas, né? Que a gente gosta de se sentir poderoso, de falar, nossa, eu dei conta disso, mas isso também pode ser a minha ruína. Então, todo o tempo eu olho, eu estou aceitando esse trabalho aqui, esse resultado, mas eu tenho que olhar para isso aqui, que tá, isso aqui vai me custar quanto? E aí, tanto, né, como essa questão emocional, de envolvimento, a questão financeira, a questão de família, tudo isso eu preciso olhar, porque eu sou, né, eu uso muito a frase, orar e vigiar, então, ora, né, faz o trabalho, vigia, porque eu tenho os meus pontos que são esses, um deles é esse, não é bonito de se falar, né, isso, porque tem gente que fala, nossa, você está dizendo porque você trabalha e se dedica muito. Não, não é bonito de se falar, o termo, né, o workaholic, que era, Sim, né, lá na minha época do corporativo, falar, nossa, fulano trabalha demais, é o primeiro a chegar, o último a sair, eu sei o quanto me custou, então não quero voltar para esse lugar, né? E fora isso, eu não sou emocionada, né? Eu até achei interessante que outro dia eu estava atendendo uma pessoa, ela me falou isso. Nossa, eu sou emocionada porque o meu filho, eu não sou essa pessoa, sabe, aham. Dani? Eu sou a pessoa que olha e fala assim: olha, agora eu estou com meu filho. Apesar de eu chorar, ser melancólica, né, no temperamento, chorar com comercial de margarina e tal, eu não tenho essa tendência a ser, né, essa pessoa emocionada. Então, para mim, quando o custo vem, ou quando eu percebo, eu já estou realmente num estágio que precisaria ser cuidada, né? Então, eu demoro para perceber, porque a minha energia, o meu ponto de entrega, ele é muito alto para as coisas. Então, é isso que a gente precisa se conhecer exatamente por isso, né? Porque é o que você falou, são as pedrinhas, e as pedrinhas no dia a dia, né? Se eu entro numa espiral, né? De faz, eu sei que aquilo vai me custar como me custa até hoje, né? Outro dia eu estava falando sobre isso com uma amiga, que eu não sou aqui da família, é chamada para as festas, mas porque eu não construí relações, entende? Eu não construí relações com as pessoas, eu sempre estava lá trabalhando, e não tem jeito você falar, né, como é que eu vou entrar num espaço do qual eu não doei nada, né, porque eu sempre estive fora. Então, digo assim, sabe, festa dos primos, daquela coisa,
Não sou, porque eu não sou lembrada porque eu não estive presente. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa saber, né, do custo disso. Hoje você olha e fala, poxa, eu olho que daqui, sei lá, 60, né, quando eu estiver com 70 anos, 80 anos, quero viver muito, como é que será isso, eu aposentada? Quem eu vou visitar? Quem vem me visitar? São coisas que eu não construí lá atrás, entende? Eu tenho poucos amigos, né, que são, mas com família eu não construí isso. Isso foi uma das coisas que eu olho para trás e falo, eu não construí, eu não tenho essas relações, por conta da dedicação que eu fiz para um outro lado na minha vida. E são Sabe? escolhas, né, Lê? São São escolhas, escolhas, né? exato. É claro que você pode, na verdade, reconstruir isso, Sim, sim, né? Mas demanda mais tempo, demanda mais exato, dedicação, né? exato. Olha, eu me lembro, me veio uma coisa aqui agora, quando nós conversamos pela primeira vez, e eu acho assim que você foi tão cirúrgica na época, você disse assim, Dani, quando eu comecei a fazer esse movimento pós-burnout, e eu queria até que você colocasse como é que foi, assim, o que que você sentiu em Uhum, termos de sintomas físicos, né, tá. do burnout. Mas aí, só para você, aí você faz um compilado na sua resposta. Tá. Você disse assim para mim, Dani, eu percebi que eu precisaria mudar o meu estilo de vida no sentido material. Uhum, E tá tudo bem. Eu não preciso ir. Isso, Ale, tá até hoje na minha cabeça. Você falou assim para mim: uhum, eu não preciso ir para Disney todo ano. exato. Uhum, Por que que eu preciso ir para Disney todo ano? Eu não preciso ir para Disney todo ano. Existem inúmeros outros lugares tão bons ou melhores do que a Disney. Por que que eu preciso ir para Disney todo ano? uhum. Ale, isso ficou em mim. Você vê que eu lembro da expressão que você usou, né? Sim, sim, Então, assim, fala um pouco para mim como é que foi em termos de tá. sintomas físicos, até para as pessoas poderem, de repente, se reconhecer. Reconhecer. E depois, é, esse seu sentimento, que eu acho que ele pode estar. Muita gente deve estar nisso. Ai, mas eu vou ter que mudar o meu padrão de vida. Tá, mas o que é que você quer? Exato. Fala um pouco Uhum, pra gente sobre tá. isso. Primeiro, qual foi o primeiro sintoma, né? Eu estava indo, inclusive, para uma reunião da diretoria, né? A gente fazia ali as reuniões de planejamento do próximo ano. A gente estava indo para um hotel bem famoso em Campinas, e no trajeto eu comecei a sentir uma pressão na nuca, diferente. Parecia com uma dor de cabeça, mas ainda assim eu não conseguia dizer uma dor de cabeça, uma pressão na nuca, e pedi para uma amiga. Na verdade, uma amiga me ofereceu um remédio, né? Ali tal no ônibus, eu tomei aquele remédio, para você ter uma ideia, era muita gente que estava indo, que nós estávamos indo com um ônibus fretado da empresa. Tá. Quando chegou nesse momento lá da sala, todo mundo reunido e tal, aquela dor começou como se fosse um formigamento, né? Então, eu comecei a sentir um formigamento. E eu achei que fosse do remédio. Eu falei, alguma coisa do remédio que eu tomei. Aham. Só que aí começou para a lateral, né? E começou a descer e tal. E aí começou um tremor nas pernas, um tremor nos braços. E apagou tudo, né? É como se eu saísse daquele lugar e eu falei, gente, eu tô tendo um infarto, eu tô tendo um derrame. Eu pensei que eu estava tendo tudo ali, questões de segundos, chamaram uma ambulância. Eu fui, e aquele tremor nas mãos e nas pernas continuaram. Então, fisicamente, foi isso que eu senti, e depois começou uma pressão muito forte na cabeça. Fui para o hospital lá em Campinas, fizeram diversos exames. Olha, você não está infartando, você não está. O que alguém faria quando está nisso? Vamos parar aqui, né? Vou voltar para casa? Não, voltei para o. Pois é, O voltei lá evento. para o evento, lógico, porque, né, imagina que eu ia parar de trabalhar por conta disso, já que não era algo mais grave, já que não era algo mais sério. E uma coisa me chamou a atenção nisso, Dani, que acho que é quando você fala da vulnerabilidade, né, da gente entender. Para você ter uma ideia, uma pessoa que foi comigo, uma das gerentes ali, minha na época, Ana Lúcia, ela foi pegar a carteirinha do convênio na minha bolsa. Quando ela abriu a minha bolsa, ela virou para mim e falou assim:
menina, ela mais velha que eu, ela usou essa expressão, menina, eu quase não encontrei a sua carteirinha aqui. Que bagunça é essa? Hoje, olhando, né, e há um tempo atrás olhando para isso, olha o quão desorganizada estava a minha Olha, vida, porque ela se refletia na nossa. minha bolsa, Sim, entende? Enfim, né, eu só percebi isso, lógico que anos mais tarde, né, mas eu comecei, aí vem isso, por que eu estou ressaltando isso? Para sim, claro. trazer isso que você falou, né, eu comecei a ver o ter na minha vida. Então, olha a bagunça que estava na minha bolsa, olha o tanto de coisa que eu tinha na minha casa, essa questão, né, do ter, quem vem, né, de famílias mais pobres, como a minha, assim, né, que a gente não tinha muito acesso a coisa, então a primeira coisa que você faz é, eu quero ter dinheiro para ter as coisas, eu quero ter dinheiro para, né, e tá tudo bem nisso. Só que o problema é quando passa daquilo que você gostaria e você começa a ter as coisas porque os outros dizem que você precisa ter. Ah, Eu lembro que eu nem sabia de marca, eu nem sabia, mas se alguém viajava ou eu viajava, eu precisava entrar na loja tal para comprar a maquiagem tal, porque era o que as meninas usavam lá. Eu precisava ir para a Disney porque dentro do meu ciclo era isso que era. Porque para mim, entende? Disney, era tempo, um lugar tempo. legal, mas o que aquilo representava para mim? Na verdade, não representava nada, só representava que eu estou conseguindo chegar onde as pessoas que convivem comigo conseguem chegar. Mas o que aquilo me traz, me preenche? Eu comecei depois, né, dessa questão do pânico, eu comecei a perceber que era isso. Eu estava tomando atitudes e ações, eu estava buscando coisas que, na verdade, nem faziam tanto sentido para mim. O que fazia sentido? Então, começa daí. E o primeiro ímpeto, Dani, foi, eu não quero mais nada disso, né? As roupas que eu utilizava no corporativo, que era sempre, né, o blazer, o terninho, não sei o quê. Eu queria me desfazer de tudo, eu não conseguia olhar por um tempo para aquilo, né? Primeiro foi, é isso que está me fazendo mal. E até que você começa a perceber, não, peraí, não é isso. Né? O Aham, problema não é a roupa que você vestia, mas o quanto aquilo tinha de significado e trazia de peso que era para eu me parecer as isso. pessoas daquele lugar. Mas quem eu era? Quem é a Alessandra? Né? O que faz sentido para você? E é claro que a gente também não pode ser, né, vou usar a palavra hipócrita, de dizer, dependendo do lugar que eu vou, sim, tem algumas Claro, regras, tem algumas sim, normas, né? sim. Mas estar ali faz sentido para você, né? Você começa a também atribuir, né, algumas coisas e falar assim, poxa, eu tô só fazendo essa escolha querendo fazer parte disso, mas isso não me completa. É diferente quando eu quero fazer parte disso e isso me completa, né? Isso. Isso traz para mim um senso de realização, ou isso só traz para mim um senso de, olha, as pessoas estão me vendo desse jeito, mas eu estou infeliz, né? Que Isso. é essa busca incessante por ser aceito, que é uma necessidade nossa, mas que muitas vezes você está querendo ser aceito no lugar errado, querendo se Não, encaixar no lugar errado. não. Repete essa frase ali. Querendo ser aceito no lugar errado, né? Querendo se encaixar no Nossa, lugar errado. exatamente. E aí o gasto de energia que nós temos para Exato, isso é gigantesco. exato. Exatamente. E é difícil, né, Dani? Quando eu olho, eu falo, poxa, minha filha mais velha, né, Mariane? Hoje, inclusive, faço psicologia, eu falo, meu Deus, o quanto eu tenho, né? O quanto ela escolheu isso por conta da forma como eu a criei, né, inicialmente. Ela viveu infelizmente, boa parte, né, da infância dela com essa mãe, que estava nessa luta constante, né, de tentar entender o que estava acontecendo, e aí eu olho para trás e falo, poxa, eu forcei minha filha a fazer umas coisas que eu olho hoje e falo, não, eu tenho uma cena com ela que é muito marcante para mim, que ela tinha uma boneca, e nós íamos encontrar algumas amigas da escolinha, e eu Ah, virei para ela e falei o seguinte, você vai chegar lá, se alguém quiser brincar, você vai deixar. Porque você quer ter um amigo ou você quer ter um brinquedo? Olha isso, olha a pressão disso.
Sendo que uma mãe equilibrada, que estivesse, né, dentro dos seus normal, a sua forma normal de atuação, viraria para a filha e falaria: filha, você quer levar esse brinquedo? Mas sabe que ao chegar lá, suas amigas vão querer brincar. Exato. Como é que você vai reagir nisso? E não dizer, impor para ela, que mais uma vez era uma forma de ser aceito. Aquilo que eu buscava para mim, eu comecei a impor para ela. Então, nas pequenas coisas, eu comecei a ver isso, né? O quanto estava impactando, o quanto essas minhas decisões, as minhas escolhas, que está tudo bem, a minha mãe me criou como ela podia, eu também, Sim. até aquele momento, criei a Mariane como eu podia, mas o peso disso, né? E a gente faz isso todo o tempo com a gente mesmo, não só com os nossos filhos, mas a gente faz isso com a gente mesmo, para ser aceito. Eu cedo, eu deixo o outro entrar na minha vida, eu deixo o outro tomar algumas decisões, ou eu tomo decisões baseadas no que eu gostaria como os outros me vissem. Não, ó, é tão interessante isso que você está falando ali, porque assim, você está fazendo, você já fez, obviamente, mas aqui nessa conversa você está fazendo um retrospecto e dizendo: Uhum. olha, eu errei, né? Vamos chamar assim, uma Sim, coisa mais sim, grosseira, exatamente. né? Eu errei, mas veja, eu sei aonde foi o meu erro. E Exato, hoje, por conta desse processo que eu fiz, eu não faria mais, exato, né? Então eu tenho consciência e me perdoo por isso. exato. Né, para seguir com leveza também, né, Ale? Porque Uhum, assim, olha, exato, era o referencial que eu tinha, porque se nós olharmos para trás com o referencial que nós temos hoje e ficar nos polindo, gente, é um massacre, né, que a gente vai fazer com a exatamente. gente mesmo, né. Então não, olha, era o que eu tinha de referencial, você está falando. Uhum, Tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, mas hoje eu não faria mais. exato. E eu acho que essa sutileza que você está colocando, né, eh, de olhar, de um olhar, porque você só consegue fazer isso, quando você falou, no silêncio, de ouvir o seu coração. Uhum, E olha, você falando que você é uma pessoa racional, faça ideia o quanto isso é difícil. sim. É uma escolha todos os dias, né, Dani? Eu, é isso, né? Por se conhecer, você começa a perceber aquilo que é necessário. Então, eu me conheço o suficiente para saber que, se eu não tiver os meus momentos de silêncio, meus momentos de introspecção, eu sou muito fácil de deixar ser levada pelas coisas ao meu redor. Então, para não se deixar ser levada simplesmente pelas coisas ao meu redor, eu escolho todos os dias parar alguns minutos e fazer essa respiração, esse o que é que está aí, né? O silenciar a mente, como alguns dizem, alguns chamam de meditação, as conversas de forma muito franca. Eu tenho pessoas da minha confiança, um deles é o meu marido, a gente está há 27 anos junto, quer alguém para conhecer mais, né? Ah, sim. E fazer essas conversas. O que você acha disso aqui? Poxa, eu estou sentindo que está escapando alguma coisa, como é que você me vê, como é né, que está aparecendo isso aqui para você, para mim está assim, como é que está aparecendo? Então, não só eu comigo mesmo, mas eu também busco essa visão externa de pessoas que eu confio, né? Sim. Pessoas que podem, de fato, e vão me direcionar para aquilo, ou me trazer, pelo menos, né, a imagem daquilo que elas estão vendo. Porque, às vezes, como dizem, às vezes a gente está dentro da garrafa e a gente não consegue olhar o rótulo, aquilo que está aparecendo ali. Então, ter alguém que olha e fala assim, olha, você está sentindo isso, mas o que está aparecendo é isso aqui, é isso, de poder fazer esse contrabalanceamento, né? Nossa, perfeito. Ale, conversa boa, passa muito Uhum. rápido, querida. Uau! Eu ficaria a manhã inteira conversando com você aqui. Bom, Mas assim, se você pudesse deixar uma, uma mensagem final, enfim, alguma coisa que você não tenha falado, que você julga que é tá. importante, para quem nos ouviu até aqui, nos viu até aqui, o que que você gostaria de falar, Lê? Acho que uma coisa que faz diferença muito na minha vida, Dani, que eu aprendi aí, primeiro assuma compromissos com você para ser a pessoa que você deseja ser. Então, quais são esses compromissos? É a primeira. E aí, segundo honre esses pequenos compromissos.
diariamente. Porque você estabelece com você, mas e aí? Você honra eles diariamente, você faz. Então, se você decide, por exemplo, ser uma pessoa melhor, né, saudável, né, o que é isso para você? O que você precisa fazer? É ir à academia todos os dias, 3 vezes na semana? Honra esses pequenos. Você decide ser um pai melhor, uma mãe melhor, o que é que você precisa fazer? Então, falar com seus filhos todo dia, baixar, né, na altura deles, dizer, olha, eu estou aqui para você, ou vamos assistir esse filme junto e honrar aquilo, né? Profissionalmente, quem é que você escolhe ser, decide ser, e que você precisa todos os dias honrar, né? Dar o seu melhor nesse sentido, né? Então, quem é que você deseja ser e o que você precisa fazer todos os dias para alcançar aquele resultado, né? Que a frase seria: honre pequenos compromissos para que você possa alcançar grandes sonhos. Sensacional, sensacional. Olha, Ale, quem quer te encontrar nas redes, querida, qual é o seu arroba? Eu sou Ale Souza. Uau! Eu já sabia, mas eu achei super significativo. Eu sou Ale Souza, arroba. Exatamente. E o Souza é com Z, certo, Ale? Com Z, Isso, exatamente. tá bem. Querida, muitíssimo obrigada. Mais uma vez, eu estou muito feliz de tê-la aqui comigo. Assim, honrada por ter te conhecido, por saber da sua história. E precisamos de pessoas assim como você. Muito obrigada. Eu é que agradeço, mais uma vez, a confiança, abrir a porta da tua casa, né? É uma coisa que eu falo, que quando a gente faz isso, né, é dar um espaço, né? É honrar, então te honro por isso, obrigada pela confiança e espero que a gente possa contribuir aí com quem nos ouvir nesse podcast, viu? Muito obrigada. Querida, vou fazer um brinde à sua vida, à sua saúde. E Obrigada. você que ficou com a gente até aqui, um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.